Então, meu nome é Meu Heloísa. nome é Liliane. Nós escolhemos o tema História do É Dinheiro. uma história muito bacana, então acompanhe com a gente. Então, na Idade Média, o pagamento era feito por uma quantidade de sal. O gado também tinha uma origem remunerativa no passado, ou seja, a moeda de troca era animais, incluindo ovelhas e cabrito. Então, como hoje em dia a gente não vê muito isso, pois hoje em dia existem notas, moedas, mas antigamente tudo que a gente iria se comprar era feito uma troca ali assim. Eu, por exemplo, se tivesse alguma coisa a vender, alguém que se quisesse comprar de mim ia me dar um gado, uma ovelha, um cabrito ou um sal. Tinha também elementos para troca em negociações, como por exemplo o cacau. Mas para não haver desigualdade, existia a tabela de equivalência. O que seria a tabela de equivalência? Todo produto que a gente iria comprar, ele tinha um preço a ser pago para não haver uma desigualdade. Então, se eu tivesse alguma coisa, esse iria valer, por exemplo, uma quantidade de sal, uma quantidade de ovelha, carneiro, para não haver uma desigualdade. Essa tabela de equivalência foi até a chegada do dinheiro. A moeda surgiu no Mediterrâneo Oriental no século VII a.C., na cidade de Jônia. Essas moedas eram feitas de metais nobres como ouro, prata e bronze, e valiam o que pesavam. Então, essas moedas, o que elas pesavam, elas valiam. Isso permaneceu até no século XIX. A moeda, de um lado, tinha um símbolo religioso, por exemplo, uma cruz, alguma coisa religiosa de igreja, e do outro, o nome da cidade onde se deu a origem dessa moeda. Como já dito, o sal era um meio de troca. Porém, apesar de ser usado para consumo próprio, como os usamos hoje em dia, ninguém precisava estocar, pois o consumo de sal era muito pequeno. Com a chegada da moeda, pôde-se criar um equivalente geral. A moeda, com isso, ela se expandiu muito. Havia uma grande quantidade de moeda. Com isso, houve a necessidade dessas pessoas que tinham essa grande quantidade de moeda em guardá-las, essas moedas, com segurança. Porém, quem tinham esses cofres seguros que podiam guardar essas moedas eram somente os negociantes de ouro e prata. Nisso começou a surgir o primeiro branco, onde os clientes depositavam as grandes quantidades de moeda. Depois, os bancos vieram surgindo mais e mais entre o século XII e XIII. Os donos de banco começaram a emitir um recibo que começou a sair dali o papel moeda, que é a nota de dinheiro que a gente conhece hoje, que se popularizou lá no século XVIII. Nos dias de hoje, é mais usado o cartão de crédito, né? Nós conhecemos bem. O cartão de crédito ele foi criado lá nos Estados Unidos, né, na década de 1920, que surgiu quando os postos de gasolina, empresas, hotéis, etc., que ofereciam a seus clientes, fazendo com que eles pudessem usufruir dessa nova invenção que era o cartão de crédito. Esse primeiro cartão de crédito a ser lançado foi pela empresa Diners.